Com a pandemia do novo coronavírus, muitas empresas aderiram ao home office, como forma, por exemplo, de evitar que o funcionário se exponha ao vírus e consiga realizar a sua função remotamente. Olha, apesar do privilégio de poder trabalhar em casa, naquele conforto da sua residência, para algumas pessoas pode ser um pouco mais complicado, principalmente pela dificuldade, por exemplo, de criar uma rotina ou pelo excesso de horas à frente, do computador. A gente conversa agora sobre esse assunto com a especialista em neurociência, a Priscila Benck. Boa noite, Priscila. Obrigado por participar aqui do Jornal do Continente. Olá, boa noite. É um grande prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso. Eu já vou na primeira pergunta que muita gente em casa também, se pergunta. É preciso, por exemplo, preparar o nosso cérebro para essa nova rotina? É preciso sim, viu? Porque o nosso cérebro ele precisa de rotinas. Então, qualquer interação que a gente faz, a gente precisa entender que a gente precisa passar por um período de adaptação e, a partir daí, a gente consegue estruturar realmente o nosso cérebro para que ele consiga trabalhar de uma melhor forma. Muita gente em casa está nesse isolamento desde o mês de março, levando o serviço para cá. É bem diferente, né? Como você falou do cérebro, a questão de trabalhar presencialmente e em casa, são duas coisas completamente diferentes. Em casa, tu tem um convívio familiar também, né? Que às vezes até atrapalha um pouco o trabalho, né? E o que é interessante é que essa diferença de atividades, então, até um tempo atrás, o nosso cérebro associava o ambiente de trabalho àquele escritório tradicional. E, de repente, do dia para a noite, o nosso cérebro precisa associar um local, que é a nossa casa, que é um local que até então era o local de diversão, era o local da família, era o local de relaxamento, ao trabalho. E é por isso que, então, a gente precisa tomar alguns cuidados para quem está aí trabalhando em casa e vai permanecer ainda algum tempo trabalhando em casa, a realmente definir um espaço da sua casa que seja destinado ao trabalho para que o seu cérebro comece a criar essa nova associação neural e daí que você consiga ficar mais tempo ali concentrado e mais produtivo mesmo. Olha, muita gente em casa se pergunta também, né? Como é que fica, por exemplo, a saúde mental nesse período? Ela dá uma modificação e muito, né? A partir desde o mês de março para cá, muita coisa muda, né? Muita coisa muda, porque além dessas mudanças físicas, então, de ambiente, a gente também tem visto muitas notícias, né? A gente tem ouvido falar muito sobre essa questão da pandemia. E, obviamente, que tudo isso, de alguma forma, reflete no nosso cérebro, no nosso corpo, na verdade. A gente sabe que tem áreas do nosso cérebro que estão ali justamente para o nosso instinto de sobrevivência. Então, sempre quando a gente ouve algum alerta ou alguma notícia que daqui a pouco isso pode nos afetar de alguma forma, o nosso corpo vai responder dessa forma. Então é por isso que a gente precisa sim, né, óbvio, estar a par de tudo, mas tentar dentro do possível manter uma rotina, como você bem falou no início, para que a gente consiga também desenvolver as nossas outras atividades. E são muitas as atividades. Como é que conseguir manter uma rotina dentro de casa, trabalhando em home office? Muita gente se pergunta, né? Cumpro 8 horas na empresa, em casa 8 horas é bem diferente, né? O cérebro começa a trabalhar diferente. de uma outra coisa, né? E muitas distrações, né, que a gente tem às vezes dentro de casa, é uma televisão ligada, é alguém que bate a campainha, enfim. Então, o primeiro passo que a gente sempre diz é realmente ter um ambiente estruturado, específico para isso, dentro do possível, né? A gente sabe que também às vezes não tem como você definir um espaço único da casa, mas se puder combinar com a família, neste local, a partir de hoje eu vou começar a trabalhar, é sempre bem bacana. Também é importante a gente tentar organizar os horários, né? Essa coisa que às vezes a gente vê, já que está trabalhando em casa, fica trabalhando às vezes até mais tarde ou até mais horas do que normalmente trabalhava. É bacana que a gente entenda e tenha uma rotina de horários. Então, ter os horários específicos, como se você estivesse indo para o escritório, né? O horário que você começa a trabalhar, o horário que você faz as suas pausas, porque são importantes também ter pausas ao longo do dia, e depois o horário que você vai definir para encerrar o seu dia. Então, essas são algumas questões que a gente fala tanto que o ambiente pode ajudar, quanto que uma postura interna também. E vale também tirar o pijama, né? Então, alguns detalhes que a gente precisa também adotar aí para que o nosso cérebro entenda que realmente não é porque a gente está em casa que a gente não vai trabalhar. Nesse momento a gente precisa, né? A gente precisa estimular o cérebro a isso. E tem um detalhe também, né? Esse trabalho em casa ele pode ajudar também a melhorar a produtividade, sem dúvida.
Sim, a gente pode trabalhar com o nosso ambiente, e daí existe um estudo que se chama neuroarquitetura, neurociência aplicada à arquitetura, que nos ajuda, inclusive, a nos manter mais concentrado, mais produtivo. Então, às vezes, algumas estratégias do tipo colocar um elemento da natureza próximo à sua mesa de trabalho, tem vários estudos que demonstram que, apesar da gente não estar na área externa com esse contato com a natureza, a gente pode trazer a natureza para dentro da nossa casa, seja através de uma planta, ou seja através da própria luz natural, se a gente consegue permanecer, mesmo que em casa, com esse contato da luz natural, a gente sabe que existem uma série de hormônios que são estimulados a partir da luz natural, extremamente positivo para o nosso bem-estar e que, consequentemente, nos gera mais produtividade. A gente sabe que existe exercício para tudo, né? Para tudo, a gente vai fazer exercício para exercício físico, até para comer tem que fazer exercício. Para a mente também, a gente tem que fazer um exercício antes de começar o dia, no caso do home office. Bacana essa pergunta, porque sim, o nosso cérebro ele é muito plástico, né, que a gente costuma dizer. Então é bacana que também a gente se estimule, e nesse caso exercícios é o próprio condicionamento, né, quando a gente realmente senta na mesa e diz, ó, agora eu vou começar a trabalhar e vou trabalhar de uma forma concentrada, já é uma forma de você estimular o seu cérebro, sim. Que bom, então uma dica importante para a gente finalizar mesmo, para quem está trabalhando em home office aqui, que é o neuro, né, que trabalha com a mente das pessoas, a Priscila, pode nos repassar para esse fim de semana, que é um descanso, né? Tem gente que começa a trabalhar na segunda-feira, não trabalha no final de semana. Qual é a dica fundamental, importante para quem vai começar, né? Ou já começou a trabalhar e está trabalhando também? Se atente aos detalhes. Eu vou puxar aqui a bandeira para os detalhes do seu ambiente físico. Às vezes a gente não dá muita bola para a cadeira que a gente senta ou para a forma como a gente trabalha no computador. Isso pode estar trazendo vários prejuízos físicos. Aqui a gente está falando de prevenção. Nunca antes foi tão acessado no Google o conceito dor nas costas, como foi nesse último mês. Então, às vezes, se está começando a doer as costas ou se está começando a ter algum tipo de dor nos olhos, em função desse local ou da forma como você está trabalhando nesse momento, dê um alerta, né, para a gente evitar aí consequências físicas também relacionadas à saúde. Olha, Priscila, muito obrigado pelos esclarecimentos, pelas informações. Bom final de semana, hein? Né, que a gente possa estar com a mente focada realmente no trabalho. E fim de semana focado no descanso também merecido. Grande abraço. No descanso. Eu que agradeço vocês. Um grande abraço. Agradecemos. Obrigado.